Por que tanta gente ficou tão obcecada por Rivais ou Challengers? Esse filme que fez todo mundo sair do cinema meio indignado, meio excitado ou querendo virar tenista. Ou talvez todas as alternativas anteriores. Para quem não me conhece, eu sou o André Alves. Eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Vou deixar aquele aviso de que tem bastante spoiler pela frente. Esse é um daqueles filmes que deixa a gente bastante tumultuado, exatamente como as relações amorosas. Então faz muito sentido que o final seja exatamente revoltante para uns e muito apaixonante para outros. Challengers ou Rivais é um filme do italiano Luca Guadagnino que nos mostra os entrelaçamentos de três atletas de alta performance. E logo no começo, naquela cena do hotel, a gente já se dá conta que o verdadeiro jogo aqui não é necessariamente o tênis, mas sim como esses três vão disputar entre si. Repara que nessa passagem a gente já tá vendo a Tashi escutando através da porta, ou atrás da porta, como se ela fosse se posicionar exatamente entre os dois, ou melhor, nos segredos dos dois. Ela, inclusive, vai se excitar bastante com os segredos desses dois. O que é muito fascinante nesse momento é como um ensinou o outro a se masturbar, mas os dois estavam idealizando a mesma garota. Como se a entrada na sexualidade deles já fosse um pouco do preâmbulo ou do spoiler de que eles estariam em uma disputa bastante constante entre os dois. Na verdade, talvez seja meio assim que a vida sexual ou erótica de muitos de nós se inicia. Daí eu fico pensando que Rivais é sobretudo um filme sobre os ciúmes. Na cena da cafeteria, a gente tem basicamente a tese do Freud de como o ciúmes acaba funcionando como um veículo para a gente projetar parte do nosso desejo. Dá pra gente sentir a excitação dessa cena, o Patrick puxa o banco do Art pra perto, eles dão mordidas bastante viscerais na comida que eles estão partilhando e por aí vai. O ciúmes é espinhoso porque ele cutuca a nossa ferida narcísica. Como assim eu não sou a única fonte de excitação ou de interesse para esse outro que eu desejo tanto? Só que ao mesmo tempo, quando a gente está vendo esse enlaçamento entre o Art, a Tashi e o Patrick, parece que a coisa é um pouco mais complicada, porque não tem só uma disputa entre os dois, mas também tem um desejo entre esses dois. Tem um interesse muito antigo do Art pelo Patrick e vice-versa, que parece não conseguir nenhuma forma de escoamento, então fica bastante tensionado. Até que os dois encontram a Tashi e ali a gente vai ter algum tipo de liberação dessa energia pulsional. Daí a gente está vendo nesse enlace, na minha opinião, com bastante nitidez, como é complexo o desejo homossexual recalcado. Um desejo que só consegue ser liberado através do objeto tênis e do objeto Tashi. É muito comum que o ciumento acabe projetando os desejos que não conseguem algum tipo de escoamento ou mesmo de sustentação dentro de si, que precisam ficar embaixo do tapete do nosso psiquismo. E daí, frequentemente, a gente vai usar a rivalidade, esse embate, para tentar dar vazão a um impulso de devorar o outro, mas sem necessariamente a gente tolerar o pensamento de resolver isso sexualmente. Os dois naquela cena lá do hotel inclusive falam, né? Entre os dois, não, de jeito nenhum. E à medida que a noite vai avançando, os dois vão dando um pouco mais de lugar para esse pensamento que, convenhamos, parece ser bastante antigo. Na grandiosa cena final, a gente tem talvez uma das grandes questões do filme no seu clímax. Afinal, a gente está falando de um trisal ou de um triângulo? E eu acho que é tudo uma questão de referência. É como se os três estivessem disputando o lugar de o mais desejado ou a mais desejada e, ao mesmo tempo, a possibilidade de não estar fora. Vale lembrar que ninguém nunca foi excluído de estar excluído. E, frequentemente, a gente acaba ficando meio obcecado por aquilo que nos excluiu. E esses três sujeitos estão bastante implicados nesse jogo de quem é que vai ficar de fora. Lendo alguns comentários na internet, é interessante que muita gente diz que a vida dos três seria muito mais fácil se eles formassem um trisal. Mas eu penso que é exatamente aqui que a gente tem uma chave da nossa análise. É essa tensão da exclusão iminente que parece manter o tesão ativo aqui. Porque, vamos lá, a impossibilidade, a obstrução da fantasia pode ser uma grande fonte de excitação. As nossas correntes eróticas não convergem todas para o mesmo lugar e o desejo geralmente é bem pouco obediente. E a gente muitas vezes acaba fantasiando com a ideia de excluir o outro, de deixar o outro fora da nossa cena perfeita. Só que, de novo, mesmo quando tem essa montagem da cena perfeita a dois, existe um terceiro que precisa ficar de fora para que esse trio consiga de alguma forma funcionar.
Para Tashi, a gente está falando de um triângulo em que ela controla. A gente percebe muito cedo como ela sente excitação nesse lugar de ser disputada e também de enxergar os outros dois rompendo seus limites e barreiras exatamente para poder conquistá-la. Ela sente bastante prazer nesse lugar tão fálico de dona dos jogos de poder. Nesse sentido, é muito curiosa a posição em que ela está na cena final. É como se ela estivesse nesse lugar de quem tudo vê e avaliando o tempo todo quem é que vai fazer a melhor jogada, ou melhor, quem é que vai jogar melhor por ela. Que aí a gente não está falando só de um lugar de mero objeto, mas de um lugar de bastante controle, porque ela sabe que de alguma forma ela colocou os dois nessa situação, ou ela é uma espécie de combustível para essa rivalidade, e que, claro, no final das contas, a disputa é por ela. Já para o Patrick, parece que tem alguma coisa bastante excitante na disputa com a Tashi e com o Art ao mesmo tempo. Quando é que ele pula fora? Quando ela deixa claro para ele que ele tem que ser subjugado. Ele quer ser par, mas ela quer estar acima. E essa falta de reciprocidade ou até de uma falsa igualdade nas posições parece que incomoda ele para além do tom, para além do limite. E é curioso como ela reafirma essa posição frequentemente. Naquela briga que eles têm em frente ao muro, ela diz que a performance dele é ridícula, como se ela fizesse uma convocação dupla. Primeiro para esse lugar subjugado, de inferior a ela, mas também um certo desafio a será que esse é o melhor jogo que você pode oferecer? Trazendo de novo aquela lente dos ciúmes, o lugar de controle que a Tashi assume é, na minha visão, também uma estratégia para lidar com eventuais ciúmes, com um provável perigo nesse enlace entre o Art e o Patrick. Porque estando na posição de juíza, ela sabe exatamente o que está acontecendo com os dois. Essa história faz a gente pensar bastante em como as dinâmicas de poder estão muito presentes nos enlaces amorosos. Por mais que a gente insista em igualdade, reciprocidade, paridade, vale a gente lembrar que o descompasso está sempre na fibra do desejo. Tem algo muito excitante de se enxergar numa posição de domínio ou de dominado, ou de enxergar o outro ocupando um lugar que o outro não queria ocupar, ou de se enxergar numa posição que inicialmente você não estava topando muito bem. De novo, a quebra das regras ou mesmo a transgressão é um ingrediente ou uma regra fundamental quando a gente está falando de desejo e, claro, de amor. Então vamos lá, para que esse jogo funcione e excite, ele precisa de 3. Especialmente para Tashi, não é à toa que ela vai convocar o Patrick novamente e tentar trazer essa rivalidade novamente para ver se isso inclusive ajuda ela a sustentar o desejo pelo parceiro. Aliás, para que um enlace romântico erótico se mantenha, a gente precisa de um terceiro. Ou pelo menos fantasiar com a existência de um terceiro, mesmo que seja um objeto indefinido, ou uma ameaça que vai pairando sobre a nossa relação a dois. Tem uma fala do Adam Phillips, o psicanalista britânico que escreveu Monogamy ou Monogamia, que me parece ser um jeito bastante bonito e muito preciso da gente descrever o que a gente está vendo nas cenas. E de como o medo de perder e os ciúmes são regras fundamentais dos jogos do desejo. É mais ou menos assim. Não só precisamos encontrar um parceiro, como também precisamos encontrar um rival. E não apenas precisamos distingui-los, mas também mantê-los separados. Precisamos de nossos rivais para nos dizer quem são os nossos parceiros. Precisamos de nossos parceiros para nos ajudar a encontrar rivais. Precisamos de tantas pessoas para fazer o desejo funcionar, para tornar as coisas desejáveis. Parece que é uma frase que descreve rivais ou challengers. E daí o nome desse filme é tão fascinante, porque em inglês, challenger significa rivalidade, mas também significa jogador, competidor. E num terceiro sentido, challenger também significa aquele que desafia o vencedor anterior. A gente está vendo esses 3 sentidos em cena o tempo todo. Na vida, muitas vezes a gente acha que o que a gente quer é a posição de vencedor e a conquista absoluta. Mas o que nos mantém implicados e até bastante vivos é a tensão. É o desafio constante e, claro, a rivalidade. E sempre vale a gente manter em mente que muitas vezes a gente pode se excitar com o lugar de derrota e de fracasso. Por isso que o desfecho dessa história, na minha opinião, é bastante interessante. Não importa quem vence o jogo, importa que o jogo se mantenha tenso, bastante vibrante, cheio de reviravoltas, excitante e, claro, nervos à flor da pele. É isso que a Tashi está pedindo ou talvez ordenando no último quadro do filme. É disso que muitos de nós sentimos falta quando as nossas relações estão num lugar, digamos, mais estável.
O desejo é realmente bastante complexo. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui, seguir pensando nas tensões, nos desafios e, claro, nas rivalidades do amor. Até mais.